Ela já não te valoriza mais. Você sente. Não é uma frase, nem um grito, nem uma discussão. É a ausência. É o olhar vazio. É o toque frio. Você chega em casa e parece que não chegou. Você fala, mas parece que não disseram nada. Você tenta agradar, tenta consertar, tenta entender, mas cada esforço só te afasta mais. Ela já não te valoriza. E o pior é que você nem sabe quando começou. Talvez tenha sido aos poucos. Ela antes te olhava com admiração. Ela sorria ao te ver, te escutava, te desejava. Mas hoje, você virou um móvel, um fundo da paisagem, algo que ela tolera. E isso fere mais que uma traição, porque não é raiva, não é confronto, é indiferença. E o homem que é ignorado pela mulher que ama, começa a desaparecer por dentro. Você se pergunta, o que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? Será que ela encontrou outro? Você começa a pisar em ovos, a tentar agradar, a ceder mais, a falar menos, na esperança de recuperar o que já foi embora. Mas quanto mais você cede, menos ela te respeita. E é aí que está o erro fatal. Porque a mulher não se afasta por acaso. Ela testa, ela mede, ela observa. E quando percebe que você está disposto a qualquer coisa para não perdê-la, ela perde o interesse. Não porque é cruel, mas porque o feminino é atraído por força, por presença, por firmeza. Não por desespero, não por medo. A maioria dos homens, ao sentir esse gelo, tenta compensar. Fazem surpresas, discursos, jantares, promessas. Mas nada funciona, porque o que ela perdeu não foi o conforto, foi o respeito. E o respeito não se compra com gentileza, se conquista com postura. E é aqui que entra o ponto central deste vídeo. Existe um truque simples, um gesto silencioso, um corte firme, que quando feito com verdadeira presença, pode reverter tudo. Não é manipulação, não é teatro, é coerência. É o gesto de um homem que entende o seguinte: se ela não me valoriza, é porque eu me esqueci de me valorizar primeiro. E a partir desse instante, tudo muda. A mulher sente, a energia vira, a dinâmica se inverte. Ela para de te ignorar. Ela começa a observar. Ela se pergunta: o que aconteceu com ele? Por que ele ficou tão calmo? Será que estou perdendo ele? Esse é o efeito de um movimento interno. Não de uma frase, não de um drama, mas de uma decisão silenciosa. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre o momento exato em que um homem para de correr atrás e volta a andar sozinho. Sobre o gesto que muda o jogo. Sobre a virada que separa o homem comum do homem estoico. Mas o mais importante ainda está por vir. Porque o maior erro que os homens cometem ao tentar se valorizar é fazer isso esperando a reação dela. E quando fazem isso com expectativa, perdem tudo de novo. A reviravolta real só acontece quando você solta, quando você deixa ir, quando você entende que o seu valor não depende do amor dela. E nesse instante, ela te vê com outros olhos. Você percebeu, não é mais a mesma mulher. Ou talvez seja, mas ela não age mais como antes. Antes ela te procurava. Hoje você é quem vive tentando iniciar conversas. Antes ela queria saber do seu dia. Agora responde com frases curtas, secas, ausentes. Antes ela fazia planos com você. Agora parece sempre ocupada. E você sente lá no fundo que está perdendo ela. Aos poucos, silenciosamente, o homem comum entra em pânico, aumenta o esforço, manda flores, manda áudios, pede atenção, insiste em resolver. Ele acredita que mais presença vai reacender o fogo, mas a verdade é outra. Ela já sentiu que ele está desesperado, e o desespero não atrai. Não importa o quanto ele a ame, não importa o quanto ele esteja sofrendo. Se ele insiste em se fazer presente onde não é valorizado, ele confirma que perdeu o controle. E uma mulher pode sentir pena de um homem assim, pode até se comover, mas nunca vai admirá-lo, porque a admiração nasce da contenção, da força silenciosa. É nesse ponto que o homem estoico entra. Ele sente a dor, mas não se entrega a ela. Ele observa o distanciamento dela, e ao invés de correr atrás, ele para, simplesmente para. Ele corta o excesso, ele silencia o impulso, ele deixa de tentar provar valor, e no silêncio dele, ela sente algo que não esperava. Ausência. Não é a ausência de um corpo, mas a ausência de uma energia, a ausência de um homem que estava sempre disponível,
sempre ali, sempre pronto a agradar. Esse silêncio é diferente. Ele não é vingança, não é castigo, é dignidade. O homem estoico não se retira para que ela volte. Ele se retira porque percebe que está se perdendo em alguém que já não o vê. E nesse instante, a dinâmica muda. Ela estranha, ela sente, ela observa. Por que ele parou de insistir? Por que ele ficou tão calmo? Será que ele cansou de mim? É nesse espaço que nasce o arrependimento, porque o que ela tinha garantido agora é incerto. Ela achava que ele era dela, mas agora, pela primeira vez, ela se pergunta se ainda é dele, e isso a desequilibra. A mulher não deseja o homem que implora. Ela deseja o homem que é capaz de ir embora, e mesmo assim escolhe ficar. Mas para isso, ele precisa mostrar que sabe ir, que sabe soltar, que sabe cortar. O silêncio do homem estoico é uma mensagem, não escrita, não falada, mas sentida. Ele está dizendo: eu te quero, mas não vou me desvalorizar para te manter. Se você não me vê, vou seguir meu caminho, sem raiva, sem grito, sem culpa. E é esse tipo de presença que inverte o jogo, porque ela percebe que perdeu um homem que se amava mais do que precisava dela. E esse tipo de homem é o mais difícil de encontrar, mas o pior ainda está por vir, porque muitos homens até conseguem se afastar, mas caem na armadilha do segundo erro, que é o mais comum e o mais destrutivo. O segundo erro: se afastar esperando uma reação. Você conseguiu se afastar. Você silenciou. Parou de mandar mensagens. Parou de procurar. Parou de tentar ser notado. Mas por dentro, você ainda está esperando. Esperando que ela perceba. Esperando que ela venha atrás. Esperando que ela diga: senti sua falta. E essa espera, essa expectativa disfarçada, é o que destrói o seu valor. Porque o silêncio que nasce da estratégia é vazio, é fraco, é manipulação. E o feminino sente. Ela percebe quando o seu afastamento é real e quando é apenas um jogo. Ela percebe quando você está inteiro e quando está se corroendo por dentro, esperando uma mensagem. E quando percebe que o seu silêncio é só um disfarce, ela perde o último traço de respeito. Porque não há nada mais triste do que um homem que tenta parecer forte, mas ainda vive prisioneiro da esperança. O homem estoico age diferente. Ele se afasta e solta. Ele não finge. Ele não encena. Ele não espera. Ele decide. E essa decisão não vem da frieza. Vem da clareza. Ele entende que o amor só é digno quando é mútuo, quando é recíproco, quando é valorizado. E se não é, ele não tenta convencer. Ele segue, com dor, com saudade, mas com honra. E essa honra é o que torna esse homem raro. Ele não implora. Ele não se humilha. Ele não volta para onde não foi celebrado. Esse tipo de presença cria dúvida na mulher. Ela começa a se perguntar: o que ele entendeu que eu não percebi? Será que ele encontrou alguém melhor? Será que ele me superou tão rápido assim? Mas, mais do que tudo, ela sente falta do homem que era inteiro. Não do homem desesperado que tentava convencê-la, mas daquele que sabia exatamente o que queria e não aceitou menos. É nesse ponto que a mulher reconsidera, porque ela vê que não perdeu um menino, perdeu um homem. E homens assim não batem a porta duas vezes. A dor que ela sente nesse instante é diferente da culpa, não é remorso, é saudade do que ela não soube valorizar. E esse tipo de saudade é profundo, mas muitos homens estragam tudo nesse momento, porque quando percebem que ela começa a se aproximar novamente, eles correm de volta, eles dizem: eu sabia que você ia voltar, eu nunca deixei de te amar. E com isso, destroem toda a força que construíram, porque demonstram que o silêncio não era real, era só uma encenação. O homem estoico, quando ela volta, não a recebe como antes. Ele observa, ele sente, ele escuta, mas não se entrega fácil, porque agora ele tem uma nova referência. Ele sabe como é viver sem ser valorizado, e não vai aceitar voltar para o mesmo lugar. Esse é o verdadeiro truque. Não é cortar, é sustentar o corte. Não é se afastar, é permanecer afastado até que haja respeito. E mesmo que ela nunca volte, ele permanece inteiro, porque o verdadeiro valor dele não está na presença dela, está na fidelidade que ele tem a si mesmo. Mas o terceiro erro é ainda mais cruel. É o que faz muitos homens voltarem rastejando, mesmo depois de tudo que sofreram. O terceiro erro:
Tentar ser o homem que ela quer. Você já sentiu o desprezo, já se afastou, já tentou manter o silêncio, mas lá no fundo, você ainda quer provar que é digno. E é aí que muitos homens cometem o erro fatal. Tentam se tornar o homem que acham que ela quer. Eles mudam o jeito de falar, mudam o jeito de se vestir, mudam o ritmo da vida, mudam tudo, mas não por convicção, por desespero. Eles se moldam ao gosto dela, apagam o que são, abandonam suas verdades, desfiguram a própria essência, na esperança de que ela diga: agora sim, agora eu te valorizo. Mas não é isso que acontece, porque quanto mais você se adapta, mais ela percebe que você não tem centro, você não é homem, você é um reflexo dela. E isso não desperta desejo, desperta cansaço. Uma mulher pode até usar um homem assim, pode até manter ele por perto, mas nunca vai respeitá-lo de verdade, porque no fundo, ela sabe que ele vive girando ao redor dela. E o homem que gira ao redor de uma mulher perde o magnetismo. A masculinidade não está em agradar, está em sustentar o próprio eixo. O homem estoico não muda para agradar, ele muda por convicção. Se ela não gosta do silêncio dele, ele não grita. Se ela não gosta do ritmo dele, ele não acelera. Se ela não gosta da firmeza dele, ele não amolece, porque ele não está tentando ser escolhido, ele está sendo ele mesmo. E quem quiser, que permaneça. Essa é a raiz do respeito. Você não pode exigir isso dela. Você tem que inspirar. E isso só acontece quando ela percebe. Ele não se vende. A mulher que sente isso pode até se irritar, pode até tentar mudar você, mas no fundo, ela se curva, porque percebe que está diante de um homem de verdade. Não um reativo, não um fingido, mas alguém que sabe quem é. E esse tipo de presença transforma tudo. Ela passa a observar com outros olhos, a falar com outro tom, a te buscar com outra intenção. Mas isso só acontece quando você deixa de tentar provar valor e passa a viver de acordo com o que realmente é. O homem que precisa provar algo já perdeu. O homem que não negocia sua dignidade é temido, é desejado, é raro. Por isso, o truque simples de que falamos no início não está em uma frase, nem em um gesto. Está na coragem de parar de mendigar migalhas. Está na decisão silenciosa de não se adaptar ao desprezo. Está na escolha de se afastar, não esperando por ela, mas reencontrando a si mesmo. E quando essa virada acontece, tudo muda. Ela pode até não voltar, mas outras virão. Porque um homem que se ama de verdade irradia algo que nenhuma mulher ignora: força silenciosa, presença firme, identidade. Mas o fim ainda não chegou. Porque a verdadeira recompensa do homem estoico não é reconquistar uma mulher. É olhar no espelho e sentir orgulho de quem se tornou. Ela não te valorizava mais. Você tentou tudo, palavras, gestos, promessas, e nada mudou. Até que você parou, não por orgulho, mas por dignidade. Você recuou, silenciou, se voltou para si, e nesse silêncio, algo mudou. Você deixou de tentar provar, deixou de tentar convencer, deixou de mendigar migalhas de atenção. Você começou a se lembrar de quem era, do que gostava, do que queria, do que merecia. E a ausência que você causou fez mais barulho do que qualquer discurso que você poderia ter feito. Ela percebeu, demorou, mas percebeu, que o homem que ela ignorava era o único que a olhava com verdade. E talvez ela volte, talvez não. Mas agora isso não importa, porque o homem que você se tornou nesse processo é maior do que qualquer relação que te diminuía. O verdadeiro truque não está em conquistar uma mulher, está em conquistar a si mesmo, em se tornar o tipo de homem que pode ser desejado, mas nunca dependente. O tipo de homem que é lembrado, respeitado, imitado. O tipo de homem que, quando se afasta, faz falta, não pela ausência física, mas pela ausência de força, de presença, de estrutura. A mulher pode resistir a elogios, pode resistir a presentes, mas não resiste a um homem que se ama mais do que deseja ser amado. E esse homem é você, quando escolhe parar de correr atrás, quando escolhe parar de ceder, quando escolhe parar de viver em função de um olhar que já não te enxerga. Você não nasceu para ser o apoio emocional de uma mulher indecisa. Você nasceu para ser uma rocha, um pilar, um homem inteiro. E se ela não vê isso, a perda é dela. Não se trata de ódio, nem de vingança. Se trata de clareza.
A clareza de quem entendeu que amor sem respeito é prisão, que carinho sem admiração é migalha, e que presença sem reciprocidade é humilhação. Você é maior do que isso. Sempre foi. Só precisava lembrar. O gesto que muda tudo não é um grito. É o silêncio. Não é um adeus dramático. É o corte discreto. É a firmeza de um homem que olha para o próprio caminho e escolhe não se curvar. Essa é a lição final. A mais difícil. A mais libertadora. Se ela não te valoriza, você não precisa provar nada. Você só precisa ir. E quando for, não olhe para trás, porque o homem que aprendeu a andar sozinho nunca mais será ignorado.